Galerinha, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Wesley Martins e eu estou com Física na Quarentena. Então, o conteúdo da aula de hoje é o conteúdo de curvas de aquecimento e resfriamento e mudanças de fase. Essa aula, ela foi preparada com carinho, certo? Para os meus alunos do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Espero que vocês gostem. Então, na aula de hoje vamos trabalhar 4 questões. Então, 4 questões que trabalhamos em uma aula anterior, certo? E vamos resolvê-las agora. Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: quantas calorias são necessárias para transformar 100 gramas de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius, em água a 60 graus Celsius? Aí, algumas informações da questão. O gelo funde a 0 graus Celsius, tem calor específico de 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius, e seu calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. O calor específico da água é de 1 caloria por grama vezes graus Celsius, e eu quero que vocês construam a curva de aquecimento. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou separar umas coisinhas aqui. Eu tenho que a massa é de 100 gramas, certo? Todo mundo deve identificar isso. Eu tenho uma primeira temperatura, vou chamar T1, tá bom? Que é a temperatura inicial. Essa temperatura inicial, ela diz que o gelo, no caso as 100 gramas de gelo, estão inicialmente a menos 20 graus Celsius. E o calor específico dessa massa de gelo é de 0,5 calorias por grama graus Celsius, né? Vou botar aqui calorias por grama graus Celsius. Ok? E depois eu quero transformar isso em, no caso aqui, líquido. Então a temperatura, em água líquida, então a temperatura, ela passa depois, lembrando, para uma temperatura final. Eu vou dizer que quando eu estou trabalhando com o estado, a mudança do estado sólido para o líquido, a temperatura de fusão vai ser 0 graus Celsius, tá bom? Então aqui eu vou utilizar o calor latente de fusão. Vou colocar dessa forma, tá certo? Acho que fica melhor de vocês entenderem. Então, o calor latente de fusão, 80 calorias por grama. E depois, quando eu transformo essa água no estado líquido, eu vou elevar sua temperatura até o valor de 60 graus Celsius. Pronto, acho que ficou melhor assim, dessa forma. E eu sei que quando eu estou trabalhando com a água, quem seria o calor específico? 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Então, ok. E depois vou construir a curva de aquecimento. Por que aquecimento? Porque eu estou aumentando, nesse caso, minha temperatura de menos 20 até 60 graus Celsius. Então, bora lá. O primeiro passo para eu fazer isso seria determinar essa quantidade de calor do momento que eu vou aquecer o gelo a menos 20 graus Celsius até a temperatura de 0 graus Celsius. Então, primeiro eu vou observar o que? Eu vou descobrir a quantidade de calor 1. Observe que eu vou ter uma massa. Essa massa ela não vai variar, né? Ela vai ser constante. O calor específico 1, que é o calor específico do gelo, vezes a variação da temperatura 1. Então vocês vão observar o seguinte, que a massa de gelo é de 100 gramas. Então, 100 gramas. O calor específico do gelo é de 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. E a variação de temperatura, no caso, vai ser temperatura final menos a temperatura inicial. Então, veja, a temperatura final é 0 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é menos 20. Então, menos com menos eu vou ter mais. Vai ficar 0 mais 20. Aí você aqui já pode ir um pouquinho direto. Eu vou fazer bem passo a passo aqui. Q1. Aí vai ficar 100 vezes 0,5 vezes 20. Quando eu multiplicar tudo isso, pessoal, olha o que é que eu vou obter aqui. Eu vou obter o resultado de 1000.
Então, 100 vezes 0,5 dá 50. 50 vezes 20, 1000. Então, 1000 calorias. Então, 1000 calorias são necessárias para que a temperatura mude de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius. Depois, eu vou ter o processo que vai ser o processo de fusão. Mudança do estado líquido, do sólido para o estado líquido. Então, eu vou encontrar a quantidade de calor que é utilizado nesse processo, digamos assim. Então, para descobrir essa quantidade, eu vou usar a seguinte fórmula. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente de fusão. Aí, vocês vão perguntar, professor, qual é a massa? São os mesmos 100 gramas, certo? Não vai mudar, então 100 gramas. Agora eu vou trabalhar com o calor latente de fusão. Então, ele diz que o calor latente de fusão é 80. Então, agora eu vou trabalhar com 80. Então, quando eu multiplicar 100 vezes 80, eu vou ter 8.000 calorias. Vê, pessoal, nesse processo aqui, não vai ter um aumento de temperatura. Eu vou estar quebrando as ligações, digamos assim, do gelo sólido para transformar a água do gelo, digamos assim, em água líquida. Eu vou estar quebrando. Então, veja que a temperatura vai permanecer constante. No gráfico, para visualizar melhor. Depois que eu faço isso, agora eu vou ter uma elevação da temperatura de 0 graus Celsius até 60 graus Celsius. Então, utilize a primeira fórmula. Massa vezes o calor específico. Vou botar calor específico 3, tá bom? Aqui é 1, vou botar 3. Vezes a variação de temperatura 3. Vou botar assim, deixar tudo com 3. Então, quantidade de calor. Quem é a massa? 100. Quem é o calor específico? Agora o calor específico vai ser 1, pessoal. Por que vai ser 1? Porque agora você está trabalhando com água no estado líquido. Então, calor específico 1. Vezes a variação de temperatura. Então, bora lá. Temperatura final. Qual é a temperatura que eu quero chegar? 60 graus Celsius. Menos a temperatura inicial. Quem seria essa temperatura inicial? Certo? 0. Ok? 0 graus Celsius. Então, vamos lá. Vai ficar aqui 100 vezes 1 vezes 60. Então, o Q3 seria o quê? 6.000 calorias. 6.000 calorias. Então, qual foi a quantidade de calor que eu utilizei em todo o processo? Vamos lá. Então, para saber a quantidade de calor que foi utilizada em todo o processo, basta simplesmente você somar as 3 quantidades de calor que você acabou de encontrar. Então, você vai ter aqui 1.000 mais 8.000 mais 6.000. Então, ao todo, a quantidade de calor foi de 15.000 calorias. Então, 15.000 calorias foram necessárias para mudar 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius para 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Tá certo? Depois eu peço para vocês colocar a curva de resfriamento. Deixa eu mudar um pouquinho a cor aqui. Então, quando eu vou trabalhar com a curva, não vai ficar muito bem aqui não, pessoal, mas dá para vocês entenderem. Estou trabalhando aqui com o gráfico, certo? Eu vou observar inicialmente que a temperatura é de menos 20 graus Celsius. Então, depois ela vai chegar a uma temperatura de 0 graus Celsius. E por último, a temperatura de 60 graus Celsius. Então, nesse eixo aqui, que é o eixo de Y, eu vou colocar que é referente à variação da temperatura. Então, é a temperatura.
Nesse segundo eixo, que é o eixo de X, eu vou botar aqui com relação à quantidade de calor. Aqui, calorias. A depender do gráfico, ele pode vir em notação científica, tá bom? Então, observe. Quais foram as calorias? 1.000, 8.000 e 6.000, não é isso? Mas eu não vou colocar nessa ordem. Então, primeiro, para haver uma mudança de temperatura de menos 20 até zero, teve que sofrer um aumento de 1.000 calorias no processo. Então, vou botar aqui 1.000. Quando se chegou a 0 graus Celsius, digamos assim, para o gelo mudar para água líquida, teve que ter um aumento de quantas calorias? De 8.000. Então, eu já tinha 1.000 mais 8.000, eu vou passar a ter 9.000 calorias. E quando há essa mudança, passa pelo processo, ele vai aumentar sua temperatura até chegar aos 60 graus Celsius. Então, para chegar aos 60 graus Celsius, ele ganha mais quantas calorias? Mais 6.000. Já tinha 9, com mais 6, 15. Então, 15.000 calorias. Agora, bora montar. Vou botar de outra cor aqui. Tá de vermelho. Então, ele começa inicialmente no menos 20. E sua temperatura ela é aumentada até chegar a 0 graus. Ok? Todo mundo está conseguindo entender? Quando ele tem essa sua temperatura elevada, de menos 20 até 0, há um aumento de 1.000 calorias, né? Então tem que ter 1.000 calorias para ter esse aumento. Depois ele entra no processo de fusão, certo? Que vai mudar do estado líquido, do estado sólido, me desculpa, para o estado líquido. Então, nesse processo aqui, não há aumento de temperatura, certo? Ele só há um aumento na quantidade de calor. Então, vocês vão observar aqui que ele vai aumentar 8.000 calorias. Então, de 1.000 passou para 9.000. Pronto. Chegando aqui, ele vai aumentando até chegar... Deixa eu só alterar um pouquinho aqui. Vou fazer um encontro aqui, tá bom? Vai ficar melhor de vocês visualizarem. Então, chegando a esse ponto, 9.000, a temperatura é 0 graus Celsius, então vai subindo até chegar a uma temperatura de 60 graus Celsius. Então, aqui se mostra a curva de aquecimento dessa massa de gelo, nesse caso de 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius, que foi aquecida até 60 graus Celsius. Então, veja que é uma questão bastante simples. Espero que tenham entendido. Vamos lá para a próxima questão. Então, na segunda questão, temos que 50 gramas de vapor de água a 120 graus Celsius. Que quantidade de calor deve ser perdida para que o sistema formado por 50 gramas de água líquida a 70 graus Celsius? Eu quero saber a quantidade de água perdida. Então, diz na questão, sabe que o valor se condensa a 100 graus Celsius com calor latente de menos 500 calorias por grama. Os calores específicos valem 0,48 caloria por grama vezes grau Celsius para o vapor e 1 caloria por grama grau Celsius para o líquido. Construa ainda a curva de resfriamento correspondente ao processo. Então, vamos lá. Eu tenho que, inicialmente, a massa de vapor é de 50 gramas. Então, vamos lá. 50 gramas. Eu vou observar o seguinte. Eu tenho uma temperatura inicial, T1, que é de 120 graus Celsius. Certo? Então, como diz que está no vapor, o calor específico, nesse caso, será de 0,48. 0,48 calorias por grama grau Celsius. Depois ela vai se condensar. Então a nova temperatura seria 100 graus, digamos assim, né? Que é a temperatura onde ela se condensa. Vou botar o Czinho aqui, vocês entendem. E o calor latente de condensação, ele seria de menos 540 calorias por grama. Então, vou botar aqui, menos 540
calorias por grama. E depois essa mesma massa de vapor, ela vai ser transformada em líquido. E eu quero que chegue a uma temperatura de 70 graus Celsius. Então, vou botar aqui 70 graus Celsius. Então, veja, eu vou diminuir a temperatura de 120 até 70. Então, o calor específico, vou chamar calor específico 3, é de 1 caloria por grama graus Celsius. Então, a escrita está um pouquinho feia porque eu estou utilizando, certo, o lapisinho do PowerPoint. Mas vamos lá. Ele é o mesmo processo da questão anterior. Só que ali foi uma questão de aquecimento. Agora vai ser uma questão de resfriamento. Então, vamos lá. Então, eu vou observar o seguinte. Na primeira parte, eu tenho uma quantidade de massa, certo? Eu tenho um calor específico, tenho uma variação de temperatura. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu vapor, que está a 120 graus Celsius, e vou diminuir sua temperatura até chegar a 100 graus Celsius. Então, primeiramente, minha massa será igual a 50. Meu calor específico é 0,48. E agora eu vou calcular minha variação de temperatura. Então, se eu estou de 120 graus Celsius, a temperatura inicial, e eu quero chegar a 100, então, 100 menos 120. Aí eu vou ter aqui que Q1 será igual a 50 vezes 0,48. Aí 100 menos 20, 100 menos 120, menos 20. Então, menos 20. Seria a variação da temperatura. Quando eu multiplicasse tudo isso, eu teria que a quantidade de calor, 1, seria de menos 480 calorias. Então, teria que perder calor. Certo? Já para saber a quantidade de calor 2, eu farei o mesmo processo. Só que agora ele está no processo de condensação. Ele está se transformando do estado gasoso para o estado líquido. Então, eu vou pegar a massa e vou multiplicar pelo calor latente de condensação. Então, quem seria a massa? 50 gramas. E eu multiplicaria pelo calor latente de condensação, que seria menos 540. Então, quando eu multiplicasse isso daqui, eu iria encontrar o valor de 27.000. Menos 27.000, não é isso? Calorias. Ok? Pronto. Quando eu faço isso, agora eu vou diminuir sua temperatura de 100 graus Celsius para 70 graus Celsius. Então, quantidade de calor. Essa água já está no estado líquido. Então, eu tenho um calor específico. Então, eu venho aqui, ó. Q3, a massa, 50. O calor específico da água é 1. Vezes a variação de temperatura. 70 é a temperatura final, porque eu vou reduzir de 100 para 70. Então, 100 inicial, 70 final, menos 100 que é inicial. Aí eu vou ter que Q3 é igual a 50 vezes 1 vezes menos 30, que é justamente a variação de temperatura. E quando eu multiplicar, eu vou encontrar aqui que a quantidade de calor 3 é menos 1.500. Então, para descobrir qual foi a quantidade de calor total usado nesse processo, então é só somar Q1 mais Q2 mais Q3. Então vamos lá. Q1 menos 480
Q2 menos 27.000. E Q3 menos 1.500. Então, somando tudo, eu vou ter o valor de menos 28.980 calorias. Nesse caso, está perdendo calor. Por isso que a temperatura está diminuindo. Então, certo? Acho que eu não fiz isso na outra questão, mas eu sempre gosto de marcar aqui, ó. Para quando você estiver estudando, né, você saber quais foram os valores que nós utilizamos aqui, ó. Fica melhorzinho assim. Se eu não marquei na outra questão, me desculpem. Certo? Então, vamos lá construir essa curva de resfriamento. Então, vamos dar a corzinha aqui. Aqui seria a quantidade de calor, certo? Você sabe que é em caloria. Tá aqui. Calorias. Aqui seria a temperatura em graus Celsius. Então, primeiro eu vou analisar as temperaturas. Inicialmente eu tinha uma temperatura que era de 120 graus Celsius. Então, 120. Eu tive que reduzi-la até 100. E depois disso, eu tive que reduzi-la até 70. Não é isso? Aí, bora agora demonstrar essa quantidade de calor, né? Primeiro eu encontrei que tinha que perder 480 calorias. Então, vou botar aqui 480. Certo? Depois eu tive que perder quantas calorias? 27.000. Eu já tinha perdido 480. Quando eu perco 27.000, ao todo eu vou perder 27.480 calorias. Certo? Lembrando aqui, ó. Aqui, né? Essa parte aqui também. E depois, no processo 3, eu vou ter que perder quantas calorias? 1.500. Então, já tinha 27.480. Quando eu perco 1.500, eu vou para 28.980 calorias. Aí eu faço a ligação aqui. É nessa temperatura, né? Na temperatura que eu quero. Vou usar agora deixa eu ver aqui. Um verdinho, né? Primeira temperatura está aqui, ó, ela vai ter que cair até chegar a temperatura de 100 graus. Então ela vai perder 480 calorias. Quando chega a temperatura de 100 graus, ela demora um determinado tempo, certo? Mas a sua temperatura não vai variar, então ela vai perder mais calorias aqui para ter essas ligações, certo? Refeita, digamos assim, do gasoso para o líquido. E depois ela perde outra quantidade de caloria para diminuir sua temperatura para chegar onde ele quer, que é de 70 graus. Então, aqui está a curva de resfriamento dessa massa de vapor, que estava inicialmente a 120 graus Celsius e agora está em água líquida a 70 graus Celsius. Então, beleza? Espero que vocês tenham compreendido aí. Vamos para a próxima questão. A terceira questão diz o seguinte, pessoal. Um corpo inicialmente líquido de 50 gramas sofre o processo calorimétrico representado graficamente abaixo. Então vocês vão observar o quê? Que aqui está a temperatura, aqui está a quantidade de calor. Essa quantidade de calor ela está em notação científica, certo? 10 ao quadrado 100. Então aqui são centenas, né? Então, inicialmente a 10 graus Celsius sofre uma variação de temperatura até chegar a 30. Nesse processo há um aumento de 300 calorias aqui, ó. Porque de 0 até 3, então 3 calorias, quando eu multiplico por 10 ao quadrado, então vai ter 300, né? Para ocorrer a mudança no estado, então ele permanece com a mesma temperatura, só que ele há um aumento aqui justamente na quantidade de calor. Então de 3 para 32 foi 29, 29 vezes 100, 2.900 calorias.
Depois ele está aqui a 30 graus Celsius e há um aumento da temperatura até 60 graus Celsius. Esse aumento na temperatura significa que teve uma caloria aqui, variando. Então, 1 vezes 100, 100 calorias, certo? Aí pede na letra A primeiro, qual é o calor latente da mudança de fase ocorrida? No caso, na vaporização. Então, eu vou observar que a vaporização, ela ocorre aqui, ó. Porque ele diz que inicialmente ele é um corpo líquido. Então, aqui é a vaporização. Vaporização. É ruim de escrever porque essa canetinha aqui não facilita. Vaporização. Então, vamos lá. Eu vou observar o quê? Deixa eu mudar a cor aqui. Na letra A, ele quer saber a quantidade de calor latente. Então, primeiro de tudo, vocês observaram justamente a quantidade de calor final e inicial nesse processo de vaporização. Então, bora lá. Para saber qual foi a quantidade de calor utilizada nesse processo, eu tenho que 32 foi a final, certo? Vou botar entre parênteses, menos 3 que foi a inicial, certo? Então, aqui vezes 10 ao quadrado, porque eu mostrei aqui para vocês, né? Que está em evidência, tá? A quantidade de calor 10 ao quadrado. Então, 32 menos 3 dá 29, certo? Vezes 10 ao quadrado. Então, aqui, 10 ao quadrado, todo mundo sabe que é 100. 100 vezes 29, então dá 2.900 calorias. Vou trabalhar com esse valor aqui para ser melhor. Vocês vão observar outra coisa, certo? Não há variação de temperatura, porque até a variação de temperatura é a mesma aqui, ó, permanece 30 graus. Então, para descobrir qual é o calor latente, certo? Então, eu vou usar a fórmula. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. No caso, a quantidade de calor foi 2.900. Qual é a massa? 50. Então, é só passar o 50 dividindo. Então, 2.900 dividido por 50. Então, eu vou ter aqui 58 calorias por grama. Então, esse daqui seria o calor latente. Então, vou aqui circular. Então, aqui já achei o calor latente. Então, veja que é algo bastante simples, pessoal. Outra coisa, vamos lá. Na letra B, ele pede o quê? Na letra B, ele pede qual é a capacidade térmica do corpo antes e depois da mudança de fase. Então, aqui, eu tenho antes. E aqui eu tenho depois, certo? Essa partezinha aqui, ó. Depois. Então, vamos lá. Vamos seguir o mesmo processo ali, tá certo? Então, seguindo aqui. Deixa eu colocar para vermelho. Na letra B. Bora lá. O que é que eu vou ter que utilizar aqui? Eu quero justamente qual é a capacidade térmica. Eu sei que para achar a capacidade térmica nada mais é do que a quantidade de calor, certo? Dividido pela variação de temperatura, certo? Variação de temperatura. Então, vou utilizar aqui, antes do processo. Tá aqui. Bora saber qual foi a variação da quantidade de calor? Vocês vão observar o quê? Variação de calor, variação de temperatura. Vou botar aqui já. Vamos olhar aqui. Quem seria a quantidade de calor inicial? 0. Quem seria a final desse processo? 3. Então, vou fazer 3 menos 0. Então,
final 3 menos 0, que é inicial, vezes 10 ao quadrado. Então, aqui eu teria 3 menos 0 dá 3, vezes 10 ao quadrado, certo? 10 ao quadrado é 100, não é isso? Então, 3 vezes 100 dá 300 calorias. A variação de temperatura, eu vou olhar lá no gráfico de novo. Então, ó, começa com uma temperatura de 10 graus Celsius, vai até a temperatura de 30 graus Celsius. Então, vou fazer aqui, ó, 30 menos 10. Então, vou encontrar aqui 20 graus Celsius. Então, simplesmente eu vou dividir. Então, vou achar aqui C1, tá bom? 300 dividido por 20. Cortei um zero aqui para facilitar. Então, eu vou encontrar 15 calorias por grau Celsius. Ok? E depois eu vou encontrar aqui o depois, certo? Vou fazer o mesmo processo. Bora lá. Primeiro, para saber a variação da quantidade de calor. Vamos lá. Inicialmente começou com 32 e no final foi para 33, né? Então eu vou fazer 33 menos 32. Vezes, vou botar aqui entre parênteses, 10 ao quadrado. Ok? Então vocês sabem que aqui vai dar 1 vezes 10 ao quadrado. Então, no final eu vou ter 100. 100 calorias. Vou botar assim, ó. Apertadinho aqui. Pronto, 100 calorias. Para saber a variação de temperatura, eu vou olhar aqui, ó. Era de 30, passou para 60. Então, inicial 30, final 60. Então, a variação da temperatura é 60 menos 30. Então, vocês vão encontrar aqui 30 graus Celsius. Então, é só dividir, pessoal. Então, bora lá. Capacidade térmica 2. C é maior. Vou dividir 100 por 30. Então, eu vou encontrar aqui um valor aproximado de 3,33 calorias por grau Celsius. Então, fácil. Beleza, pessoal? E por último, a letra C, ele pede o calor específico em cada substância, certo? No estado líquido e no estado de vapor. Então, vamos utilizar esses dados que encontramos aqui na letra B. Eu poderia utilizar a fórmula normal. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico. Mas, para mim, seria até um pouco desgastante fazer tudo isso. Então, vou fazer aqui, ó, utilizando a fórmula da capacidade térmica. Eu sei que capacidade térmica é massa vezes o calor específico, certo? Capacidade térmica é massa vezes o calor específico. Então, se eu passar a massa dividindo o calor específico, a quantidade de calor, se eu passar a massa dividida a capacidade térmica, eu consigo determinar o calor específico. Então, vou utilizar assim, ó. Calor específico 1 é igual a capacidade térmica 1 dividido pela massa. Então, bora lá. Primeiro, quem foi minha capacidade térmica 1? 15. Quem foi minha massa? 50. Então, quando eu divido aqui 15 por 50, eu vou obter o resultado de 0,3 calorias
certo? Por grama vezes graus Celsius. Pronto. Achei meu primeiro calor específico. Para descobrir o segundo calor específico, que é o depois, eu faço o mesmo processo. Pego a capacidade térmica 2 e divido pela massa. Nesse caso aqui vai ser um valor aproximado, né? Porque eu tenho que a capacidade térmica é de 3,33 e eu vou dividir aqui por 50. Então, eu vou obter um valor aproximado aqui de 0,07 calorias por grama vezes graus Celsius. Então, isso daqui seriam os valores que a gente queria, né? Vou sublinhar aqui da outra letra, da letra B, certo? As capacidades térmicas. E aqui seriam os calores específicos, tanto antes do processo de vaporização quanto depois. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa questão, certo? Então, é uma questão também simples, só que precisa um pouquinho de prática, né? Você vai pegando a prática com a resolução da questão. E por último, vamos para a quarta questão. Nessa quarta questão, pessoal, ele diz que a liofilização desempenha um papel de grande importância na indústria de alimentos e de medicamentos, conferindo aos grandes produtos uma maior estabilidade. Essa técnica é um processo de secagem por meio da qual a água contida no produto é removida a partir do congelamento do material hidratado, seguido da sua sublimação sob pressão reduzida. O processo de liofilização está baseado no diagrama de fase da água a seguir, representado fora da tabela, fora da escala, certo? Então, observe o seguinte, aqui vocês sabem que a matéria se encontra no estado sólido, aqui no estado líquido, e aqui no estado gasoso. Vou botar vapor, certo? Para escrever menos. Então, vamos lá. Esse ponto aqui, ó, é o ponto triplo, ou ponto tríplice, né? Que é o ponto justamente onde as três fases elas estão em equilíbrio. Então, vamos lá para ver o que se pede a questão. Com base no diagrama, considere as afirmativas a seguir. A região A. Na região A, o produto encontra-se com água no estado sólido. Então, vamos lá. Região A, você tem água no estado líquido. Então, essa daqui seria uma alternativa falsa. Em qualquer ponto do trecho OF, após um certo tempo, coexistem os estados sólido e vapor. Vamos lá. OF. OF. Então, é verdade, pessoal. O O e o F seria justamente a curva, certo? De sublimação, que seria entre o estado sólido e o vapor. Então, é até um certo tempo, tá bom? OF aqui, ó. Então, essa daqui está correta também. A terceira, o processo de secagem do produto congelado corresponde à sua passagem direta da região B para a região C. Vamos lá. Região B para a região C, certo? É a passagem direta. Por que a passagem direta, pessoal? Porque aqui, ó, se ele está no estado sólido, certo? Quando eu aumento sua temperatura, se a gente fosse olhar uma curva de aquecimento, ele iria ser transformado no estado líquido e depois para o estado gasoso. Mas para ocorrer esse processo aí direto, ele tem que passar da região B para a região C. Então, isso daqui é verdade. Verdadeiro. Por último, o ponto O, a temperatura de ebulição coincide com a temperatura de congelamento. Sim, nesse ponto O aqui, essa temperatura, como eu digo, que é um ponto tríplice, ou ponto triplo, que é o ponto de equilíbrio entre as três fases, tanto a temperatura de congelamento,
certo? Que ele diz nessa questão, coincide com a temperatura de ebulição, então verdadeiro. Então, nesse caso, 2, 3 e 4, verdadeiro. Então, a alternativa correta seria a alternativa E. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí da aula, espero que vocês tenham curtido. Então, se inscrevam aí no canal, ative o sininho, dê uma curtida no vídeo e fique atento para os próximos vídeos, viu? Eu estou aqui esperando por vocês. Então, tchau, tchau.